Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa semana bíblica com alguns momentos de atraso, problemas técnicos, pedimos desculpas a todos. Nós iniciamos esta semana com o título Quando judeus e cristãos falam sobre a fraternidade e o perdão nas Escrituras. Iniciamos hoje, nesta segunda-feira, 30 de agosto, com um primeiro encontro com a presença remota do Rabino Urilan, eu aqui presente e o professor Jarbas, que vai ser o moderador. Amanhã, dia 31, teremos um encontro com a presença remota de 3 mulheres, uma rabina, Elka, a Francisca Suzuki, e como moderadora, uma aluna do Centro de Estudos, sobre o tema da fraternidade e as mulheres. No dia 1º, quarta-feira, teremos a presença do Rabino José Amarante e do Padre Fernando Gross, com o tema Fraternidade e Perdão. E o moderador da noite será o professor Marivan. Na quinta-feira, dia 2 de setembro, teremos a presença do Rabino Ruben Sternheim, da CIP, e do Padre Donizete Xavier, da PUC São Paulo. Falarão sobre a fraternidade e o perdão na Fratelli Tutti, todos irmãos, a encíclica recente do Papa Francisco. E na última noite, na sexta-feira, teremos a presença do professor Marivan, juntamente com o senhor Clériston Oliveira, da paróquia São José do Ipiranga, e eles vão fazer uma espécie de acolhimento e dar um testemunho deste tema da fraternidade e do perdão a partir da semana e a partir da experiência deles como animadores pastorais, coordenadores de comunidades de Sião. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença e que tenhamos uma boa noite para iniciar esta semana. Passo a palavra agora ao nosso professor, responsável do Centro de Pesquisa do nosso Centro Cristão de Estudos Judaicos, o professor Jarbas Nascimento. A nossa acolhida a todos que estão aqui presencialmente e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam bem-vindos a essa noite, cujo tema é a fraternidade e revolução do perdão. Vamos logo à apresentação dos nossos conferencistas. Aqui presente, professor doutor, Padre Donizete Luiz Ribeiro, doutor em teologia pela Catholique de Paris, mestrado em teologia com concentração em estudos judaicos, também pela mesma universidade. Tem experiência na área de teologia, com ênfase na Sagrada Escritura e estudos judaicos. Tem diploma superior das línguas bíblicas, grego, hebraico e aramaico. Leciona como professor convidado no Colégio de Bernardin e é diretor acadêmico do Centro Cristão de Estudos Judaicos. Padre Donizete também é líder do grupo de pesquisa Ecos da Torá e membro da ACFEB, da revista El Olivo, presidente do conselho editorial da coleção Judaísmo e Cristianismo, cuja obra faremos o lançamento hoje. Uma das obras faremos o lançamento hoje. Padre Donizete também é editor da revista Cadernos de Sião. Compete ainda a mim dizer que compõe essa mesa o mestre Rabino Urilan, que é mestre em filosofia, graduado em psicologia,
rabino na congregação israelita, vice-presidente do Conselho Rabínico Reformista do Brasil. É também membro do Conselho Nacional do Diálogo Católico Judaico. Participou da celebração dos 50 anos da Declaração Nostra Aetate em 2015. É também colunista da Rádio Metrópole de Salvador, Bahia, desde 2013. Mais uma vez, acolhemos a todos e passo a palavra, então, aos conferencistas. Muito obrigado, professor Jarbas. Eu havia conversado com o Rabino Urilan, nós queremos fazer de maneira bastante breve esta noite, em forma de diálogo. Eu gostaria apenas de começar dizendo algumas palavras do livro que nós lançamos esta noite, que tem o título seguinte: Fraternidade ou a Revolução do Perdão. Histórias de fraternidade, do Gênesis aos ensinamentos de Jesus. Este livro do Rabino Philippe Haddad, autor francês, rabino da sinagoga Le Copernic em Paris, é um dos livros que nós já traduzimos, o terceiro livro deste rabino na nossa coleção. E nós apresentamos esta noite justamente um livro sobre o tema da fraternidade, que quer marcar toda esta semana e que marca também na igreja, como todos nós sabemos, uma longa reflexão do nosso Papa Francisco sobre a fraternidade. E o ano que vem, a campanha da fraternidade da CNBB terá também como tema a fraternidade e a educação. Daí o interesse deste tema e do lançamento deste livro que nós fazemos, o 17º livro da nossa coleção Judaísmo e Cristianismo. Eu gostaria de começar dizendo que neste livro o Rabino Haddad nos apresenta 2 a 2 figuras de irmãos nas Escrituras. E ele mesmo diz que não começa com Adão e Eva, porque Adão e Eva, digamos, é o protótipo do pai e da mãe. Para ter irmãos é preciso ter filhos. Então ele começa com os 2 primeiros filhos, que são precisamente Caim e Abel. Gostaria de começar, digamos, a partir do livro do Philippe Haddad, destacando essas 2 figuras e perguntando para vocês, me perguntando ao mesmo tempo, qual a diferença entre as oferendas oferecidas a Deus por Caim em relação àquelas de Abel. Nós conhecemos a história e sabemos que Caim e Abel é a história, digamos, incerta ou quase que de um fracasso da fraternidade desses primeiros 2 irmãos, pois um como o outro não conseguiram. Infelizmente, termina por um fratricídio. Caim vai assassinar o seu irmão. Daí o sentido da minha pergunta: qual a diferença da oferenda feita por Caim e por Abel? No capítulo 4 do livro do Gênesis, no versículo 2 e seguinte, nós lemos que Abel, e eu cito o texto bíblico, Abel apacentava as ovelhas, Caim cultivava o solo. Em hebraico, Abel era roe tzon, ele era um apacentador de ovelhas. E Caim, diz o hebraico, era um oved adamá. Ele trabalhava a terra, ele era agricultor. Mas não é a diferença de profissão que faz uma diferença entre eles. No versículo 3 do capítulo 4, diz o texto bíblico, no fim da estação, Caim trouxe ao Senhor uma oferenda de frutos da terra. Também Abel trouxe primícias dos seus animais e a gordura deles,
O Senhor voltou o seu olhar para Abel e sua oferta, mas de Caim e da oferenda que trouxera, desviou o olhar. Volto à minha pergunta, que o Rabino explica e desenvolve longamente no seu livro, por que esta diferença nas oferendas. Escutamos novamente o texto. Caim trouxe ao Senhor uma oferenda dos frutos da terra. Vejam que Caim vem primeiro, versículo 3. Versículo 4, também Abel trouxe primícias dos seus animais e a gordura deles. Aonde está a diferença? Caim trouxe oferendas de frutos da terra, como se fosse qualquer frutos. Ao passo que Abel, diz o texto, trouxe primícias de seus animais. Primícias, primogênitos, primeiros frutos ou primeiros filhos. E o que é primeiro, o que é primogênito na Escritura, pertence a Deus. O primeiro filho é consagrado a Deus. As primícias, os primeiros animais, como também deveria ser os primeiros frutos, são eles ou devem ser eles consagrados a Deus. Aí está a diferença. Caim, no diz Filipe Haddad, não trouxe primícias. Somente Abel ofereceu primícias dos animais. Caim trouxe frutos. Como se o texto quisesse nos ensinar que Caim guardou para si aquilo que não lhe pertencia. Guardou para si mesmo aquilo que é de direito para Deus, de Deus. Aí está a diferença. E Filipe Haddad nos mostra justamente a importância das primícias e, por extensão, a não compreensão de Caim, que não entendeu e guardou para si as primícias, e por isso o resto da história é consequência. O Senhor voltou o seu olhar para Abel e desviou o olhar da oferenda de Caim, que não eram primícias. Talvez o Rabino Urilan, que nos acompanha, queira reagir a partir desse texto, por favor. Shalom Uvrahá, Rabino, por favor. Contigo a palavra. Shalom, Padre Donizete. Shalom a todos, uma boa noite. Um agradecimento aí a todos vocês, ao professor Marivan, ao Rabino Gross, a todos vocês que nos acompanham nessa noite, das comunidades católica e também judaica. E eu gostaria de abrir o nosso encontro, que será um breve encontro, com uma oração, com a oração Shehecheyanu, em hebraico e em português. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shehecheyanu, vekiemanu vehigianu lazman hazeh. Abençoado seja o Eterno, a fonte da vida, nosso Deus, o soberano do universo, por ter feito com que nós permanecêssemos vivos, por ter feito com que nós tenhamos sido resilientes e teimosos em insistir em seguirmos adiante com esse encontro de hoje, e para que a gente pudesse chegar a esse momento tão importante, mais um passo nesse caminho da construção dessa relação fraterna e de amizade cada vez mais profunda entre judeus e cristãos. E eu abro, então, eu reajo a um pouco do que o Padre Donizete nos trouxe sobre Caim e Abel, sobre esses dois irmãos, os dois primeiros irmãos da história, de acordo com o texto bíblico. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer por ter recebido a possibilidade de refletir sobre o texto do Rabino Filipe Haddad, um rabino francês de orientação judaica liberal, como é a minha orientação, como é a orientação também da Rabina Rubi, como é a orientação do Rabino Amarante, que estarão com vocês ao longo da semana. E acredito que também essa orientação se encontra num caminho
que busca o diálogo com outras tradições religiosas, construindo esse caminho de fraternidade, ciente de que nós tivemos uma história muito difícil no passado, mas também cientes de que cabe a nós construir desde os anos 60, 70, e hoje sob inspiração do lado católico do querido Papa Francisco e de todos vocês, né, do Padre Bison, de todos aqueles que participam também aqui no Brasil do diálogo, e do lado judaico tantas inspirações. Aqui eu trago também a memória, entre tantos, daquele que me marca muito, o Rabino Henri Sobel, de abençoada memória, que tanto fez parte deste diálogo, que nós possamos exercer o caminho da fraternidade. E aí, finalmente, falando de Caim e Abel, muito interessante as relações que o Rabino Haddad faz sobre essa relação entre Caim e Abel. Ele joga uma lente de aumento no texto bíblico e faz com que a gente perceba, aliás, isso acontece em todo o livro, que a gente consiga enxergar coisas que antes talvez não conseguíssemos todos enxergar. Pelo menos eu humildemente digo que o Rabino Haddad me abriu os olhos para várias nuances do texto muito, muito bonitas. E só isso já vale a pena de ler esse livro, né? Da gente conseguir enxergar sempre algo de novo no texto bíblico e que, na verdade, ilumina as nossas vidas. Então, quando nós vemos essa questão de Caim, que foi o primeiro, o primeiro a nascer, e aí tem Abel, e aí um se coloca como, quando tem o pedido vamos dizer, quando ele traz uma oferta para Deus, ele traz, sem discriminar, os frutos da terra. Talvez entendendo que isso fosse o suficiente. Para ele foram pedidos os frutos da terra. Ele trouxe os frutos da terra. Abel, Padre Donizete, eu interpretei da seguinte forma: quando Abel traz as primícias do seu rebanho e a sua gordura, ele faz um movimento de trazer o que ele tem de melhor. Então, ele foi o segundo, ele não é o primogênito, e quando ele recebe esse pedido de Deus, ele traz o que ele tem de melhor. As primícias, eu diria em hebraico também, tem o termo seriam não só os primeiros frutos, mas os melhores frutos, os frutos de melhor qualidade. A gordura pode significar aqui também isso, aquilo que tem de melhor na produção que ele tinha nas mãos. Hoje a gente pode interpretar a gordura muitas vezes como algo muitas vezes negativo. As pessoas falam, mas eu preciso emagrecer, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Mas a gordura em si, ela é positiva. A gordura excessiva não é. Mas você falar, eu vou trazer, ao invés de trazer um animal magro, eu trago um animal gordo, passa a ideia inicial de um animal saudável, e ele traz aquilo que ele tinha de melhor. Um outro ponto muito interessante para mim, de um ponto que o Rabino Haddad chama atenção. Ele diz assim, Haddad se coloca da seguinte... Haddad não, me perdoem. Abel se coloca da seguinte forma, Deus antes e eu depois. E o Caim, ele segue e ele permanece na sua conduta natural, naquilo que se espera dele. Ele fala, pedido algo, ele primeiro se coloca eu antes e Deus depois. Quando eu li sobre Abel, primeiro eu pensei numa oração judaica de quando nós acordamos e começamos o dia, e nós rezamos assim, Modé ani, ou Modá ani lefanecha, melech chai vekayam, shechezarta binishmati bechemla, rabá emunatecha, que literalmente diz assim, agradeço eu diante de você, diante de ti, soberano, vivo e existente, por ter feito com que a minha vida retornasse, e grande é a tua bondade, grande é a sua fidelidade a mim, porque Deus confia em nós, e aí Ele permite que nós acordemos e retomemos a vida em mais um dia.
Mas quando essa oração começa, ela não coloca o ser humano em primeiro lugar, ela não diz eu antes e Deus depois, como é colocada aqui a fala de Caim, mas sim como é a fala de Abel. Deus primeiro, modé, primeiro eu agradeço a Deus, depois eu me coloco, depois a mim. Outro ponto que me chama a atenção nesse texto é que logo em Caim e Abel nós temos uma postura bíblica que desafia a lógica do senso comum, da conduta natural, como diz aqui o texto de Caim, em que aquela ideia de que os primeiros não necessariamente são os primogênitos. A ideia de que muitas vezes o segundo é aquele que leva adiante o que Deus espera dele. Então nós temos nessa história, por exemplo, depois se fala de... Nós temos aqui, só voltando aqui um pouquinho, as duplas de irmãos, Ismael e Isaac. Ismael nasceu primeiro, depois nós temos Isaac. Isaac segue a linhagem do povo de Israel. Depois nós temos Esaú e Jacó, e embora sejam gêmeos, e Esaú nasce primeiro e Jacó depois, Esaú é o primogênito, Jacó é o segundo, mas a tradição acaba fazendo com que Jacó seja aquele que leve a tradição adiante. E aqui me volta a uma questão do texto, quando o Rabino Haddad fala de abrir a Bíblia e relaciona de uma forma muito bonita o conceito de ar com errad, com acher, com outras palavras hebraicas que começam com as letras hebraicas Aleph e Het, trazendo o irmão como sendo o outro. A relação que eu faço, e por enquanto eu termino a minha fala e vou te devolver a bola, Padre Donizete, é da ideia do quanto o segundo, neste caso, ele pede a participação, a parceria do outro, ele exige a fraternidade, a relação com o outro para poder se definir como ser humano. E aqui a gente tem a criação da cultura. No primeiro, que faz aquilo que é natural, Deus espera dele uma oferta, ele traz aquilo que seria natural se esperar dele. O outro traz algo mais. Ele reage ao ambiente, ele reage a Deus, ele dialoga com o meio, e com isso ele traz algo mais. Esse algo mais a gente poderia trabalhar com uma ideia de cultura, e através da cultura o desenvolvimento da língua, do idioma, e a partir daí a relação entre as pessoas e a construção da fraternidade. Esse primeiro milagre, que a gente pode dizer que é a fraternidade, a relação entre irmãos como seres humanos, não necessariamente como irmãos de um mesmo pai, de uma mesma mãe biológicos, mas como filhos e filhas de um mesmo pai e de uma mesma mãe universais, arquetípicos, e aqui independe que religião e de que cultura nós fazemos parte. E a partir daí, dessa relação que vai gerar conflitos, que vai gerar diferenças, também culturalmente teremos o desenvolvimento do perdão mais adiante, que é com que conclui o livro, o Filipe Haddad. Eu não estou dando aqui nenhum spoiler, né? Contando o final da história, que todos viverão felizes para sempre, até porque todos não vivem felizes para sempre, todos vivem sempre em processo de resolução dos seus conflitos, o que justamente nos torna cada vez mais humanos. Então, com isso, eu interrompo por enquanto a minha reflexão, trazendo na verdade, a minha alegria, a minha surpresa e a minha gratidão por ter podido receber esse livro em mãos. E devolvo a palavra, Padre. Muito obrigado, Rabino Urilan. Nós continuamos. Eu gostaria de retomar um segundo aspecto para que nós possamos continuar o nosso diálogo. Só voltando a essa figura, digamos, biológica da paternidade, a partir do biológico se tem o desenvolvimento da fraternidade em termos de cultura, como bem disse o Rabino Urilan, em termos de construção de fraternidade.
Tem uma página do livro do Rabino Felipe Haddad, onde ele fala que o filho, ele é filho quando ele nasce primeiro. O segundo filho é irmão. E vocês, pais e mães de mais de um filho, devem ter feito a experiência disso. É preciso que o primeiro filho reconheça o lugar dele como filho, para reconhecer no outro, segundo, sendo irmão. Mas é preciso também que o segundo irmão encontre o seu espaço de filho. Filho, filiação e irmandade, o ser irmão e ser filho, os dois elementos da experiência biológica, mas que pode ser estendido, digamos, para uma fraternidade maior e universal. Rabino Rilam, se você estiver de acordo, eu gostaria de pegar uma outra imagem que é desenvolvida pelo Rabino Felipe Haddad, que está na página 52 a 54 do seu livro, esta imagem da vingança, a imagem de Lameque. Lameque e a sua vingança. Eu queria, digamos, justapor de um lado a imagem da vingança e de outro lado a necessidade do perdão. Eu vou apenas citar o texto do Rabino Felipe Haddad, na página 52, se vocês me permitirem, para, a partir da citação, fazer o comentário. O famoso Lameque, ou Lamech, diz o Rabino Felipe Haddad, ele, além de ser, digamos, descendente de Caim e Abel, diz o texto, que Enoque gerou Irad, e que Meriael gerou Metsuhael, e Metsuhael gerou Lameque. Ele é uma terceira geração. Além de ser descendente de Caim, ele é o primeiro na Bíblia a praticar, nos diz o Rabino Felipe Haddad, o que se chama de bigamia. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome da primeira era Ada, e o nome da segunda era Tisila. Um homem com 2 mulheres. E em seguida, e aqui vem a questão da vingança, Lameque disse, página 54 do livro, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Tsila, escutai minha voz, mulheres de Lameque, ouvi minha promessa, porque matarei um homem por me ferir, e uma criança por me machucar. Porque 7 vezes Caim é vingado, Lameque, porém, 77 vezes. Esta expressão da vingança, que o texto bíblico, segundo Lameque, se relaciona a Caim e a ele mesmo. Primeiramente, Caim será vingado, diz Lameque, 7 vezes. Mas Lameque, ele, 70 vezes 7. Esta expressão da vingança de Lameque. Na Escritura, a vingança vai pouco a pouco sendo transformada em perdão. Eu gostaria de lembrar aos nossos amigos católicos, cristãos, alunos do Centro de Estudo que nos acompanham, onde no Novo Testamento, em qual evangelho nós ouvimos justamente esta expressão do perdão, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Retomando, mas invertendo esta imagem de Lameque. Se Lameque deve ser vingado, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22, e o Rabino Felipe Haddad nos lembra isto, diz o seguinte, na versão de São Mateus, então Pedro aproximou-se e lhe disse a Jesus, Senhor, quando meu irmão cometer uma falha a meu respeito, quantas vezes lhe hei de perdoar? Até 7 vezes? Pergunta Pedro. Jesus lhe disse, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Lameque fala de 70 vezes
a vingança. Em Jesus, vejam a mesma imagem, mas agora transformada em perdão. Até quando ou quantas vezes devemos perdoar? De Jesus, retomando esta imagem, até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 vezes, nos lembra o Rabino Felipe Haddad. Este perdão ao infinito, o que justifica, mais uma vez, como nos lembrou o Rabino Urilan, o sentido mesmo do livro e do seu título, Fraternidade ou Revolução do Perdão. Para que haja fraternidade, não pode haver vingança, mas para que haja revolução do perdão, esse perdão, nos lembra Jesus no Evangelho, precisa ser concedido até o infinito, ad infinitum, até 70 vezes 7. Contigo a palavra, Rabino Urilan, alguma consideração ou comentário a respeito do perdão ou da vingança a partir dessa figura de Lameque ou uma outra figura ou texto das Escrituras? Muito bem, padre. Na verdade, eu me ative mais a uma relação com a palavra do Deus vingador da Bíblia, que eu confesso que talvez vamos dizer, a partir do nosso encontro, pelo lugar da onde eu venho, né, em termos culturais e religiosos, eu digo do fundo do coração que eu nunca consegui enxergar Deus como Deus vingador. E sempre para mim foi muito difícil escutar de fora as pessoas se relacionarem com Deus, que para mim é tão importante, é tão central e é único. E como é que esse Deus único tem essa característica tão forte de ser vingador? Eu nunca entendi, porque nunca fez muito parte da forma como eu aprendi mesmo, né, desde os tempos de escola, a ver Deus. Mas tem a palavra nekamá na Bíblia, e que geralmente é traduzida como vingança, né? E aqui eu fiquei muito admirado e muito feliz. Assim, mais uma vez eu tive a sensação do Rabino Haddad com muita clareza e com uma visão realmente rabínica no sentido clássico, conseguir enxergar por trás da palavra a alma da palavra. Então, eu estou me referindo à página 50. Eu vou ler aqui o texto, que vai ficar mais fácil. E achei muito bonito o que ele trouxe. Ele diz assim: o Eterno lhe disse, é por isso que quem quer que mate Caim será vingado 7 vezes, diz o texto. E o Eterno colocou sobre Caim um sinal para que ninguém, ao encontrá-lo, o ferisse. E aí o Rabino Haddad reage ao texto bíblico dizendo que a ideia de vingança causou muito derramamento de tinta ao se escrever e fazer referência ao Deus vingador da Bíblia. Quando eu estava lendo, confesso que quando eu li a palavra muito derramamento, eu esperava ter lido muito derramamento de sangue, porque eu entendo que a ideia de vingança causou muito derramamento de sangue ao se escrever e se fazer referência ao Deus do povo de Israel como um Deus vingador. E aí ele segue, mais uma vez, a tradução distorce o significado, pois o Noquem evoca o retificador da lei desrespeitada. E ele traz uma relação de Noquem com Lacum, né, com levantar, e não com o que ele chama do demiurgo colérico e exaltado. Então, quando eu li, na verdade, Noquem, eu fiz uma relação um pouquinho diferente do Rabino Haddad, mas me veio a imagem que para mim é tão forte e tão central, não só no judaísmo, mas em particular no judaísmo liberal, na tradição judaica liberal, progressista ou reformista, e que depois ela extrapolou, vamos dizer, para outros meios das comunidades judaicas, que é a expressão de tikkun, da gente poder trabalhar não a noção de vingança, mas a noção de reparação, né? De reparar um mundo que está ao quebrado, de um mundo que
por uma série de motivos, de questões religiosas, culturais, econômicas, acaba levando a conflitos, a relações chamadas, vamos dizer, a conflitos por vingança, de um reagir ao outro de uma maneira a fazer com que o impulso de morte fale mais alto. E quando a gente substitui a ideia do nokem, do vingador pelo retificador, por aquele que metaken, que conserta, a gente passa a dar ênfase ao impulso de vida. E com isso me chamou a atenção, e eu faço uma relação com outro ponto importante. Aqui se fala de Caim, que renomeia, mais para frente, na página 52, que ele conheceu sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoch, ou Enoque, como vem em português, e tornou-se o construtor de cidade. E aqui, mais uma vez, me vem a noção da importância da cultura como espaço simbólico onde a gente pode construir a paz, onde a gente pode construir as relações de fraternidade. Então, o texto diz assim: Caim inaugura uma nova vida pela união com a sua mulher, de nome desconhecido. O que aqui já poderia ser toda uma questão: quantas vezes as mulheres ficam invisibilizadas no texto bíblico, mas essa é uma outra discussão que precisaria ser consertada. Mas, continuando, ele diz assim: sabendo que a terra nega oferecer seus frutos, o homem dos campos agora se torna um homem da cidade. Caim nomeia sua cidade com o mesmo nome do seu filho, Enoch. Altamente explícito o nome, pois significa educar. Enoch vem, segundo o Rabino Haddad, da raiz de Hinur, que em hebraico é educação. E a educação muitas vezes é construída no ambiente urbano, no ambiente da cidade. E é no ambiente da cidade que nós, fora da pandemia, nos aglomeramos mais e nos encontramos mais. Estamos em situações maiores de risco de conflito, mas que através da mediação da cultura podemos nos reconhecer como irmãos e construirmos uma cultura de paz. Então, padre, eu penso que talvez, e aqui eu divido assim, quando eu li esse texto, quando eu li esse livro, eu senti que ele poderia me inspirar muito para as mensagens que eu gostaria de levar à minha comunidade agora no dia do perdão, no Yom Kippur, que está se aproximando. Daqui a cerca de 20 dias nós teremos o Yom Kippur, daqui a talvez uns 10 dias o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. E o quanto as palavras do Rabino Haddad, em diálogo com a tradição católica, com tanto respeito, trazendo a figura de Jesus e da tradição cristã, não como antagônica à tradição judaica, mas como um irmão, né, com as suas características, com a sua personalidade diferente, mas ainda assim um irmão. O quanto essa imagem de fraternidade entre judeus e cristãos pode ser uma mensagem muito bonita para que todos nós sejamos inscritos como irmãos no livro da vida. Seja cada um com a sua letra, com a sua forma de escrita. Então eu tive muita dificuldade de lidar com o termo vingança aqui, e fiquei muito feliz que o texto do Rabino trouxe em paralelo a possibilidade de falarmos, ao invés de falar de vingança, falarmos de retificação, de reparação, que é o caminho para o estabelecimento da paz, e pela paz o caminho para o estabelecimento da fraternidade. Nós temos no final do livro, depois ele fala, né, um pouco sobre... Tem passagens do livro, eu diria assim, aqui eu posso fechar o livro, não preciso ler mais nada, porque o livro já me encantou o suficiente. Como nas partidas de futebol que se diz quando alguém faz um gol muito bonito, que eu posso sair do estádio, pagar o ingresso de novo para entrar, porque já foi algo belo demais. E esse livro traz muitas mensagens muito bonitas. E ele só para concluir isso que eu estava dizendo, eu abri aqui na página 144, em que ele escreve no terceiro parágrafo:
perdoar não se inscreve na lógica natural. Em nível individual, constatamos a dificuldade de virar a página de uma discussão no seio de uma família, num círculo profissional. É muito difícil oferecer um perdão autêntico. É preciso ir além. E aí ele traz, nesse diálogo com a tradição cristã, as narrativas bíblicas, o ensinamento de Jesus, que expressam o contrário disso, que o perdão não nos rebaixa, que o perdão nos eleva, que ele não nos fecha, que ele nos liberta. E que o autêntico pedido de perdão, assim como o perdão concedido, traduzem valores judaicos básicos, como chesed, que é literalmente amor, amor misericordioso, amor fraternal. Rachamim, aqui traz a compaixão matricial, que eu vou traduzir de uma outra maneira. Rachamim vem de rechem, que é o útero. É o lugar da compaixão, do acolhimento, né? Daquele lugar quente, gostoso e protegido. E, enfim, o perdão, em resumo, seja ele interpretado à maneira judaica, à maneira católica, o perdoar não se inscreve na lógica natural. O perdoar se inscreve, assim, se inscreve na lógica cultural, que é aquilo que nos foi dado por Deus e que nos torna semelhantes a Deus, que é a cultura, que é a linguagem, e que nos permite elaborar para além do instintivo, para além da vingança, muitas vezes como instrumento do instinto de sobrevivência, e não é nesse espaço que a gente vai ter a fraternidade, mas é no espaço da cultura, da linguagem, que nós vamos poder expressar o perdão e vamos poder acolher o perdão também. Então, ensinamentos que são compartilhados, do Gênesis aos ensinamentos de Jesus, passando por Abrão, passando por Arão, que se dizia de Arão que era aquele que buscava a paz e perseguia a paz, e dos próprios irmãos citados no livro, no caso de Jacó e Esaú e Jacó, que no momento derradeiro, que poderia ser um momento de escolha da morte, em que um iria para cima do outro e poderiam se matar, eles vão e eles se abraçam e se beijam e perguntam um pela família do outro. Eles conseguem enxergar o outro. Aqui eu vou terminar, padre, dizendo que tem uma interpretação rabínica que desafia essa visão, porque os dois se abraçam e choram muito, e tem um midrash, uma história rabínica, que diz assim, eles choram muito porque, efetivamente, eles foram um para cima do outro para se matarem. Então, o Esaú, o Jacó estava certo que seria morto pelo irmão, porque ele mandou vários sinais para o irmão de apaziguamento e não recebeu nenhum sinal de volta, e ele decidiu se encontrar com o irmão, mas ele se contrai tanto, o corpo, sabe quando nós estamos com muito medo? Você se contrai tanto, 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 que o corpo ficou muito duro, duro como pedra. E ele sentiu muita dor em sentir o corpo assim. E ele acaba chorando de dor. Esaú, por sua vez, vai e morde o pescoço do irmão com tudo para matá-lo, mas o pescoço do irmão está tão duro que Esaú quebra os dentes. E ele chora porque os dentes estão quebrados. E só depois desse sofrimento, os dois finalmente olham um para a cara do outro e perguntam, tá bom, como é que está a tua família? Como é que está a tua família? E aí eles passam a se relacionar. Essa é uma interpretação muito curiosa, mas a outra, que o texto traz de forma mais literal, e que esse talvez seja o momento de nós preferirmos esta interpretação, é os dois deixam de lado o conflito, o desejo de vingança, as histórias que ficaram 20 anos para trás, não ficam mais carregando essas histórias por 20 anos e decidem se perdoar e se abraçar e se reconhecerem como irmãos. Isso não é natural, mas isso é cultural. E Baruch Hashem, graças a Deus, que Deus nos deu a possibilidade do desenvolvimento da cultura. Agora eu devolvo a bola. Obrigado, Rabino Rilam. Obrigado, Toda Rabá, por essas belíssimas palavras, de modo especial sobre o perdão. Sabemos que a comunidade judaica está se aproximando da festa do Ano Novo, em seguida de
de Kippur, a festa justamente do perdão. E este livro do Rabino Haddad nos lembra justamente a importância do perdão, a revolução, como ele diz, do perdão. Que seja um perdão 70 vezes 7 até o infinito, que seja o perdão estendido a todos durante esses 10 dias, Yamim Noraim, da festa de Kippur, onde todo o perdão é possível, desde que seja solicitado, pedido. Perdão entre os homens, entre os humanos, para ser perdoado por Deus. Perdão entre nós, para sermos inscritos no livro da vida. Essa belíssima tradição que partilhamos com os nossos irmãos judeus. Estamos quase terminando, talvez a palavra com o nosso moderador, professor Jarbas, para os encerramentos. Talvez tenha alguma questão, algum comentário, por favor. Não sei se os presentes têm alguma questão que pudesse ser formulada. Também por conta do horário, a gente também poderia anotar essas questões e durante a semana, nos encontros, a gente pode responder. Mas o nosso encerramento tem a ver com a necessidade ou o convite para a leitura do livro, que está aqui à disposição, o livro do Rabino Felipe Haddad, e também os outros livros da coleção. Essa coleção tem um objetivo específico de exatamente, pelas traduções, tornar o texto mais acessível àqueles que não têm acesso ao texto-fonte e que possa também gerar reflexões nos nossos grupos, nas nossas comunidades, e a gente espalhar essa vocação e esse carisma da congregação, que é também estar a serviço do povo de Deus. Então, nós agradecemos aos conferencistas, agradecemos ao Padre Donizete, agradecemos ao Rabino pela fala e também pela possibilidade que a gente tem de estabelecer esse diálogo, um diálogo que deve ser contínuo e permanente. Então, muito obrigado a todos. Nós convidamos para o encontro de amanhã. Eu devolvo a palavra para o Padre Donizete, só para lembrar a temática de amanhã, e convidamos a todos para estar aqui presente conosco. Então, boa noite, muito obrigado. Muito obrigado pela moderação, professor Jarbas. Amanhã nós teremos com a rabina Elka Rubinstein e a Francisca Silena Suzuki, Fraternidade e as Mulheres na Bíblia. Espero que não tenhamos dificuldades de transmissão e começarmos, como previsto, às 20 horas. Toda Rabá, Rabino Rurilam, Kol Tuv, Laila Tov, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, Padre Donizete. Muito, muito obrigado pelo convite para participar destes encontros que são tão importantes. Uma boa noite e que sejamos todos inscritos no livro da solidariedade, da fraternidade e da vida. Shana Tová, o Metuká, um feliz ano e que seja um ano muito doce. Shana Tová, o Metuká, Kol Tuv, boa noite a todos.